Nossa, Que coisa espera, boa. que nem diz o Ceneb. Acalmem, acalmem, vocês estão no início, segue o roteiro no início. Caramba, velho. Roteiro malevolente. Eu nunca falei Foi, isso. foi, E foi. foi esse tal de guizonho Não, aí, mano. O Ceneb tá cara, tranquilo. foi o roteiro que salvou a vida de vocês, então só aceitem. Caramba. Continuando. Vamos botar aqui a música, mas vamos lá. Vocês estão todo mundo ali sentadinho. Alguém quer... Ah, foda-se, não precisam estar num Ô, lugar Pepe, o que específico. aconteceu? Vocês foram teleportados pra uma sala de aula. Beleza. Fica faca, pega ninguém. Tá. Cadê aqui? E tá esse professor ali em imagens. Não é empregada de skate. O de cima. Empregada de skate, cara. É a empregada. Continuando. Deixa eu até pegar aqui. É bem naquele exemplo lá. Tá. Cara, deixa eu pegar esse exemplo aqui. Imagina que é assim, ó. Um exemplo. Ah, tá. Não, eu achei aqui, ó. Tipo, essas são as referências de imagem. Bom dia, queridos alunos Bom dia. e alunas. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Todo mundo vai cumprimentando ali. Ele. Muito prazer. Pode me chamar de Sr. Haker. Sou responsável por ensinar questões abrangentes de magia. Então você vai finalmente nos ajudar a controlar ela? Ajudaria a controlar a mana de vocês, sim. Bem, Legal. antes de tudo, alguém tem alguma pergunta, curiosidade que queira tentar ser respondida? Provavelmente o senhor vai nos ensinar as coisas principais sobre a questão da mana, mas principalmente em como não usar ela indevidamente, não é? Muito bem colocado. Eu vou levantar a mão. Ok, eu já ia falar, agora tu não pergunta, né? Continuando. Você levanta a mão, Selene. Ele olha assim. Pois bem, pode falar. Existe alguma maneira de gastar menos mana ou refinar o uso dela pra gente, tipo, não, sei lá, fazer que nem. Como é que eu explico? Imagina que você tem água dentro de um pote e você começa a derramar ele. Se você colocasse um bico Não nesse precisa se pote, preocupar, você minha derramaria pequena. menos Ele meio que água, te corta. mas ainda, Ele mas te ainda corta. encheria o negócio. Ele te corta. Ele te corta falando. Eu entendo o que você quer dizer. Você quer evitar gasto desnecessário. Sim. Bem, de forma resumida, sim, é capaz de fazer isso e é algo que vocês já aprendem como um todo. Claro que futuramente vocês podem atingir níveis mais extremos, mas isso exige muito da capacidade. Então, não é impossível, mas tem coisas que elas não são mudadas. Por exemplo, se uma bola de fogo gasta uma certa quantidade, como 15 de mana, ele começa a escrever no quadro. A potência da bola de fogo pode aumentar, mas o custo sempre vai permanecer 15. Onde é que a gente vê esse número? Não, ele escreve no quadro. Ah, tá, tu pergunta em... Mas eu pergunto mesmo assim, onde é que a gente vê esse número? Diria que é como vocês se sentem. Ah, então quanto pior a gente se sentir, mais menor tá a nossa mana. Isso, é como... Mas eu nunca... Assim que vocês aprenderem como usar a existência da mana, a essência dela, vocês automaticamente vai se dar conta da quantidade e a capacidade que você suporta. É que nem... Uma bola de fogo é lançada a geralmente uma certa velocidade igual. É possível diminuir essa bola de fogo e aumentar a velocidade dela?
Bem, sim. Porém, precisa de certa prática. Uhum. Eu consigo me teleportar usando magia também? Que tipo de magia eu uso? Hum. Oh, vejo que temos alguém que já está pensando em magias legais. Mas sim, é possível, com Nossa. muito esforço, se teleportar. Pra ser exato, é uma das magias mais complexas existentes no mundo teleportar apenas uma pessoa. É um pouco mais fácil quando é utilizado runas, mas quando é sua própria magia, o buraco é mais embaixo. E que elemento eu uso? Ou todos os elementos consigo fazer alguma coisa com eles? Tipo, sei lá, eu consigo me teleportar com fogo, aí eu queimo e apareço em outro lugar queimado, ou com água e me afogo e apareço em outro lugar afogado, alguma coisa assim. Bem, a princípio, questões elementais, elas são muito mais complexas do que apenas criar uma magia que teleporte. Já que elas criam não têm um efeito. Eu tenho uma pergunta. Tipo, Ah, a gente tem as magias elementais devido aos núcleos, correto? sim, Existe alguma criatura, ser místico ou até mesmo ser, como eu posso dizer, que tem o controle total ou representa esse elemento? como se fosse um tipo de representante do elemento, né? Isso. Tipo, fogo é um dragão, água é um, sei lá, uma enguia gigante. Existem espíritos que representam os elementos. Ah, Ok. É possível aumentar o seu núcleo ou se tornar independente dele para fazer magia? Você diz não precisar de mana? isso. Digo que as limitações de um núcleo, por exemplo, um mago que utiliza várias vezes a mesma magia ou tipo se esforça muito, talvez possa ter um núcleo um pouco defasado. Então, Bem, se seria possível utilizar a magia do próprio ambiente para se fazer essa conversão e não a de si mesmo, utilizando o próprio núcleo. interessante. De forma resumida, a palavra núcleo, ela é apenas uma metáfora. Para ser exato, imagine que vocês não têm nada no seu corpo. Ele começa a desenhar, né? Só que desenha seu corpo. Vocês não têm nada. Assim que vocês começam a manipular magia, é onde vocês vão treinar para praticamente fazer o primeiro círculo. Ele começa a desenhar um círculo meio que no coração. Isso é o que a gente poderia ser chamado de núcleo. O núcleo nada mais é, de certa forma, o seu desenvolvimento. Quanto mais círculos você conseguir, maior é o seu nível e maior é a sua capacidade. Desenvolvimento. E quanto mais círculos, Maior aumenta a sua capacidade. Ah, Existe a possibilidade de se tornar um com a mana? ele dá um sorriso. Existe a possibilidade de se tornar um com um elemento. Mas a mana, não mais. por que não mais? Vocês devem ter visto, alguns pelo menos, sabem as histórias, algumas histórias de fantasia, como a Guerra dos Dois Mundos, entre Mítico. Existia um indivíduo, uma pessoa, uma entidade que se chamava Deus da Mana. Por causa disso, os humanos eram praticamente imortais, já que conseguiam se manter vivos por causa da mana. Todos eram capazes de utilizar qualquer tipo de elemento com total proficiência, e a sua mana era ilimitada. Depois disso, que o trágico acidente aconteceu, que a deusa da mana deixou de existir, a mana não ficou mais limitada e a cada tempo de tempos ela aparenta enfraquecer mais. Bebê? A gente tem conhecimento o que aconteceu com a deusa da mana? Tipo, ela morreu pra onde? Desapareceu, Cara, sumiu? na Assim? história, se tu provavelmente leu os livros, obviamente, que até na Igreja Santa tem, Uhum. a história do livro dos Dois Mundos, você tem conhecimento que a deusa da mana desapareceu. Tipo, ela, no caso, ela dão ela como morta. Sacou? Uhum. Porque isso afetou o mundo, literal, real.
Eu tenho mais uma pergunta. Pode ser interessante, porque o que eu tava pensando. Existe a possibilidade de manifestar fisicamente a mana? Por exemplo, se envolver em volta dela pra se proteger? Ele vai andando até você, andando passinhos, em silêncio. Ele te entrega um machadinho. E vai ali pra frente. Pode jogar em mim. Ok. Vou jogar nele. Como você tem nada de força, tu podia acabar acertando uma coisa, mas pelo roleplay eu vou deixar conseguir jogar o machado. Você, Acertou o aluno sem querer. você joga um machadinho na direção dele, e no que você joga, como se fosse um escudo em volta dele, aparece. Algo desse tipo responde a sua pergunta? É exatamente o que eu tava pensando, isso é incrível. A mana é praticamente um combustível para que você criar feitiços. Inicialmente, é recomendado que vocês dominem os seus elementos, para depois tentarem utilizar demais. Sim, você consegue utilizar outro elemento que seja o seu, mas você terá certa dificuldade se tentar utilizar algo contrário dele. Tipo fogo. Aí o Net levanta a mão e pergunta: os elementos, cada um, tem vantagens sobre o outro? Uma ótima pergunta. Mas não. Não existe uma real vantagem entre elementos. Claro, tem as questões práticas como física, etc. Mas o que influencia muito mais é a sua afinidade com o elemento, o seu treinamento com ele, o quanto você refinou. Se o seu fogo for refinado a certo ponto, supera alguém que usa água. Assim como a água supera alguém do fogo. Ou seja, os seus esforços vão ditar a sua capacidade. Então, perguntinha. Existe algum elemento, tipo, muito raro? Hum. Algo que alguém pode despertar, mesmo que, como eu, não tenha conseguido? Bem, praticamente qualquer coisa que não seja envolvendo os elementos primordiais, por assim dizer, como fogo, terra, água e ar, ou algumas vertentes, entre aspas, algumas raras vertentes deles, são classificados como rara. Por exemplo, sei que tem indivíduos de vocês que têm o elemento de animais. Isso já é considerado como uma raridade. Mas pode levar em conta que qualquer coisa que não seja fogo, água, terra ou ar e natureza, no caso planta, é levado como certo nível de raridade. Eu tenho outra pergunta. Eu vi que tinha pessoas que conseguiram o elemento divino. Como é que funciona isso? Eles vão invocar, sei lá, uma mão gigante? Bem, existe o elemento luz. Ele pode ser considerado como um elemento primordial, mas ele está, entre muitas aspas... Se a Helene saiu, não sei se ela vai voltar, mas vamos continuar. Mas ele está entre muitas aspas acima dos elementos primordiais padrão. Dentre esse elemento, da luz, ele tem suas vertentes. Que nem a moto passando, continuando. Ele tem suas vertentes, que vai desde o divino, dentre outros. E não, esse divino é só algo que eles falam, uma besteira que a Igreja Santa resolveu chamar uma magia de luz mais forte. Tudo uma baboseira. Aliás, eu recomendo tomarem cuidado quando estiverem falando sobre magia com a Igreja Santa, porque pra mim não passam de um bando de idiotas. Isso é gente boa. O Turner tava ali. Tu sabe que tu pode acabar se fudendo por causa disso, né? Eu? Por quê? Tu acha que alguém como eu vou acabar vou ser ameaçado pela Igreja Santa? Não, mas é que eu tenho moral um pouco pra falar deles. Bem, alguém tem uma outra Caralho, o cara pergunta? meteu. Existe alguma magia de criação, por exemplo, criação de itens lendários como uma espada, algo assim?
De verdade. Como é que eu consigo uma espada lendária? Tipo nas histórias. Uma interessante pergunta, garota Selene. Bem, de uma forma resumida, existe como sim você confeccionar certos itens com alguns aspectos de certo tipo de magia. Mas a questão de como isso funciona vai desde até com o professor Iop, na criação de artefatos, embuimento de mana, até usando runas para fortalecer esses itens. E itens lendários? Bem, não existe realmente um item lendário, a não ser que um mago muito poderoso imbuísse toda a sua mana e sua vida num certo item. Acho que pra poder fazer um item certamente lendário, como diz a palavra, seria o melhor ferreiro possível com o melhor mago possível juntos, né? Bem colocado. Onde é que eu acho um desses? Eu tenho mais uma pergunta, desculpa. Não se preocupe, vocês estão aqui para perguntar à vontade. Como funciona a questão das. Eu já vi isso em muitas histórias, mas eu não sei, não tenho tanta certeza. Como funciona a questão das bênçãos e das maldições? Existe um professor aqui que também consegue explicar isso muito apropriadamente, mas como eu tenho afinidade com ele, eu posso explicar por cima. Bem, querendo ou não, isso é um assunto que eu também acabo estudando bastante. As bênçãos. Muitas pessoas levam em consideração a serem algo relacionado ao divino, aos deuses, por assim dizer. Querendo ou não, por mais que seja difícil de aceitar, infelizmente sim, é algo que apenas eles podem criar e oferecer a alguém. Entretanto, as maldições, elas não realmente existiam. Elas se deram origem depois da Guerra dos Mundos, no qual os Ancates eram capazes de criar coisas desse tipo. E por isso que é um tipo de conhecimento que não é dado aqui na academia por ser de algo maligno. Existem outras maneiras de se fortalecer alguma magia, algum aspecto próprio, infligindo uma própria maldição ou condição? Por exemplo, eu só poderia usar tal magia contra tal pessoa ou tal grupo de pessoas, e por essa restrição, assim, isso deixaria mais forte. Bem, talvez possa ser possível, mas acontece que eu estou um pouco de memória fraca por certos aspectos desse tipo, já que eu estou estudando em outros projetos, mas certos professores poderiam explicar muito bem, como o Heft e o professor Simon. Ambos são de maldições e runas, por assim dizer. Mas eu acho que essa questão de regras, até mesmo ele fica pensando assim, sabe? O professor Zar possa ser possível fazer. Entendi. Mano, na inocência o Tagael? O Gael vai levantar a mão e vai falar: eu preciso ser. Pra ter essas bênçãos, eu preciso ser um paladino? Quer dizer, é o contrário. Se eu for um paladino, eu posso ter essas bênçãos? O que elas fazem? Bem, questão das bênçãos, elas não são de conhecimento público. A Igreja Santa limita apenas pra elas. Então eu não saberia te responder, garoto. Ah. Eu vejo que os alunos aqui estão curiosos, mas tem outros que estão um pouco quietos. Vocês podem se soltar, pequenos. Por exemplo, você, ele aponta pra ti, Evelyn. Tem alguma pergunta? Evelyn! Eve. Peraí. Ah, ok. Ele aponta pra mim, eu murcho na cadeira, só faço que não com a cabeça. Tipo, claramente tava anotando tudo que ele tava falando, mas quero sumir. Não precisa se preocupar. Logo, logo você vai ficar Estudiosa? solta. Bem, a Unity levanta a mão. Tem alguma pergunta, novamente? Já existiu alguma colaboração da magia com a Calma. ciência? É Unity. A Unity, ela olha assim. Mas só porque tu falou isso, azar. Ela vai roubar tua pergunta.
existe algum tipo de colaboração com a Ah, ciência vai e se a fuder, magia? PB. Toma. Nossa, interrompeu. PB. A interromper, otária. Bem, de forma resumidamente, a pessoa que mais tenta utilizar a ciência, por assim dizer, é o Sr. Iop. E também um pouco, eu acho, do professor Neift. Mas sim, existe um certo tipo de colaboração em alguns aspectos. Embora que às vezes as magias quebrem essas leis. Alguém tem mais uma Eu pergunta? esqueci Ele aponta pra quem- ti, Selene. Você, o que você queria perguntar? Oh, eu esqueci quem que era necessário. Você tem que anotar isso, mano. Quem que era necessário pra poder receber autorização pra minha biblioteca. Esse cara aí é um deles? Eu não lembro. Ah, ok, aquele que tu falou. Sim, ele é um professor que dá permissão pra aprender na biblioteca. Ok. Ahn, eu. Tá, ele não, tipo, ele não é um cara da ciência, então, né? Mas ele é um cara. Então, tipo assim. Então, basicamente, pra poder a gente entender melhor tudo que funciona, o básico mesmo seria entender a mana, né? Começar por aí. Exatamente. O senhor vai passar treinos específicos pra esse tipo de coisa? Bem, como vocês sabem, essa é uma apresentação que serve tanto para vocês escolherem os professores no quais vocês vão querer ter aula, quanto apenas saberem como é que é ou no geral. Bem, mas sim, eu vou chamar alguns nomes aqui e vão ser pessoas que vão aparecer aqui na frente para experimentar algo. Ele vai ali, olha no caderninho e vamos ver. Dois, três, quatro, cinco. Deixa eu rodar aqui. Ok. Parece que eu tô na série de Fallout. Essa música. Certo. Ok. Unity. Selene. Evelyn. Ceneb. Claro que tinha que ser. E. Turner. Eles vão ali na frente. Certo, então. Primeiramente, o teste é simples. Vocês apenas têm que sentir a mana. Sim, eu sei que parece um tanto complicado no início. Mas para ajudar, eu vou injetar um pouco do meu fluxo de mana para vocês entenderem o que ela é. Quem quer ir primeiro? É tipo aquela cena de Hunter vs Hunter que vão abrir os poros dos caras pro Nen, tá ligado? Não sei, não vejo Hunter x Hunter. Esperando os outros falar alguma coisa pra ir primeiro. A Unity dá um passo à frente para ir. Ah, é. E vou dar um passo junto com ela. Certo, ele tira as duas mãos. Eu vou injetar em vocês duas e apenas fechem os olhos. Vocês vão sentir algo quente entrando dentro do corpo de vocês e tentem vai se fuder, gravar essa sensação. Alguém gravou o mestre falando, vocês vão sentir algo quente entrando em vocês? Ô, gente, Pronto, cara, não tá quebra o gravado. bagulho, mano. Vamos lá, velho. Não quebra o bagulho. Continua. Agora é o seguinte, minha filha. Roda um vontade aí. Tu. Não, tu roda espírito, Selene. Roda espírito, Selene. Ah, se eu tenho ponto ou não tenho ponto de espírito, eu não, tipo, não coloco nada, né? É, tu roda um D20 puro. Tá. Eu nunca imaginei que esse fosse ter espírito. Imagina se fosse o quê? Magia? Mano, Ok. Cara, vocês começam a
ti, tá ligado? Como se fosse, imagina um líquido, tá ligado? Percorrendo por todo o seu corpo. Eu vou matar geral, velho. Continuando. O que foi? Os caras pensando besteira. Mas continua. Falei nada. Ah, e é como se você estivesse entrando na água, aos poucos, sabe? Vocês vão ali tentando se concentrar. E... Certo. Agora eu vou pedir que vocês tentem pegar essa água, o ambiente ao todo, sentir ela, e agora na frente de vocês tentem imaginar um círculo, moldar um círculo. Um D20 de espírito de novo. Ok. Nossa. Ok. Vocês começam a tomar forma. O teu, Selene, começa a tomar forma. A da Unity, ela já foi. Mas o teu começa a tomar uma formazinha. Parece, tipo, imagina como se fosse até uma... Sabe aquele círculo todo estranho, todo feio se mexendo? Então, esse pique. E aos poucos, parece que ele vai tomando uma forma. Roda de novo. E a magia, a magia. O círculo, ele estoura que nem uma bolha. Calma. Tente de novo. Já lança 3 hashtag D20, Selene. Porque tu tem que passar em 3 testes. Nossa. Ok. Tente. Vou tentar injetar um pouco mais em você. Tentar te ajudar agora a conduzir. Roda 3, hashtag D20 mais 1. Nossa. Tá, Selene, tu não consegue. Eu acho que... Eu posso tentar algo diferente, não tá dando certo fazer esse ciclo, já que é algo bem complicado. Ah, o que eu tentar fazer? Eu posso, tipo assim, em vez de fazer um ciclo, tipo, que eu imagino que seja um ciclo de runa, igual ele tá pedindo, posso só fazer uma bolha, tipo, uma bolha assim, na frente. Como assim na frente? Na minha frente, eu não ia fazer um círculo na frente, em vez de fazer um círculo, eu faço uma Tá. É bolha. que imagina se no teu interior, tá ligado? Fechou a mente, tá tudo fechado assim, tu consegue imaginar. Ah, mas você É. só falou que era pra apontar pra frente e fazer, Não cara. Achei que apontar. era Não apontar. Apontar não. Ah, eu quero fazer, tipo, em vez de fazer um círculo, eu quero fazer uma bolha, então. Já é seria algo mais simples. Continuando. O que a Selene tem menos 1? A Selene tem menos... A Selene é menos 1 só na sabedoria. Continuando. Cara, quando eu mandei o negócio em geral, é pra não atrapalhar a mesa, tá? A narração, foi por isso que eu mandei no geral. Ah, Você não tinha perdão. perguntado. Ok, continuando. Roda Porra, mano, interrompeu a mesa. 3 hashtag D20 mais 1. De novo, Selene. Muito amostrado, hein? Cala a boca. Como é que meu telefone tá meio travado? É foda de ser pobre, né? Mano, calma aí, travou geral, calma aí. Depois cada um vai conseguir ver os status do outro, porque é a segunda parte do CDI. Beleza. Esse é o hashtag do 20 mais 1. Alô, hein? Alô. Quem tá falando? Alô, Alô. Alô? é 3 hashtag de 20 mais 1, é puro. Isso. Mais um. Ah, só teve um que foi ruim. Puta merda, mas foi uma falha crítica. Roda mais um, é a última chance. Ah, tranquilo, não te preocupa que vai ter as outras aulas dele. Não, falhou permanentemente. Tá.
conseguiu pelo menos fazer. Não foi uma bolha. Conseguiu fazer um círculo. Muito feio, mas ele tá conseguindo ainda se manter. Ele não estourou nem nada. A Unity conseguiu fazer um círculo perfeitamente. E após isso, ok. Agora aguardem um momento. Ele coloca a mão na cabeça do Ceneb e na da Evelyn. Se concentrem, que eu vou injetar. A mesma coisa. Vocês sentem algo quente sendo inserido no. Meio que entrando no corpo de vocês, tá ligado? Uhum. Uhum. Vocês sentem. Começam a sentir até o corpo quente em si, como se estivessem. Depois começam a sentir como se estivessem não da água. Ceneb. E. Ainda. Evelyn, roda um espírito aí. É puro então o dado. Uhum. Já roda. Nossa, já roda 3? Uhum. Nossa, você falhou só no último. Cara, ambos vocês estavam conseguindo, mas estourou a bolha. Tentem de novo. Bolha não, um círculo. Vamos lá, sorte, vamos lá. Última chance de novo. Vocês podem fazer que nem a Selene, tipo, narrativamente mudar algumas coisas, acrescentar algumas coisas, tentar de outra forma. Eu vou fazer exatamente como ele mandou, na esperança de que ele tenha total razão no que ele tá falando. Ok. Eu. A Selene que Então- é anti-ordens, eu não. Se a pessoa tá confio ensinando, nele. provavelmente é o jeito melhor. Nessa terceira vez, eu tentei pegar um pouco dessa parte, mas eu lembro da vez que eu tentei manifestar meu bicho. Então me tento me concentrar bem e tentar fazer com que, tipo, meu cérebro fique em um cenário mais tranquilo, porque o Ceneb tem muita dificuldade 3d20 mais 2. em se concentrar, sabe? 3 hashtag d20 mais Sobre, 2. em coisas que envolvem ele mesmo. Oh, porra, errei tudo. 3 hashtag. Vai. Mais uma chance. Tem mais chance porque errou os dados. Evelyn. Tá, seu Meu. web passou. Ó, No teu caso, Evelyn, ele fala assim, muito bem. Ele fala pro Ceneb e no teu eu vou tentar injetar um pouco mais. Roda de novo com mais um. Agora. Hashtag D20 mais um. você que come mais um aí na sua Não, pode rodar com mais um de novo. Eu sou justo nessa parte aí, deixa eu rolar de novo se tu errou. Pra te dar uma chance de vir um decente. Cara, 3 dados acima de 10 não é difícil. Tá, como tu tirou 20 ali, Mano, eu passo. não, deixa quieto. O quê? Não, cara, é pura probabilidade, mano. Uhum. É 17% dos 3 sair maior que 10, mano. Ah, sim. É difícil, não é fácil. Bem, continuando. Evelyn, tu conseguiu passar. E tu começa. Vocês dois começam. Todos que conseguiram despertar. Vocês começam a sentir. Imagina como se algo foi preenchido, tá ligado? Vocês estão sentindo meio preenchido, meio cheio. Só que no início, aos poucos, depois quando o professor tira a mão, vocês se sentem um pouco leves, tá ligado? Bem, agora é a vez de quem mesmo? Turner. Se o Turner vai. Pior que quem tira crítico só passa direto. Mas não vai falhar crítica. Ok, só mais um. Tá. É pra passar, mas eu vou girar os outros dois só pra dizer que eu girei. Bem, continuando. Ok.
Certo. Vocês já criaram um caminho de mana de vocês. Meus parabéns. Agora, tentem jogar ela pra fora. Estendam a mão e tentem, tipo, expelir ela. Isso inclui Seneb, né? Inclui Sineb. Ah, mas só detalhe. Pra expelir, Ok. vocês têm que dizer... Magic! Nem fudendo Meu que tem a Deus. palavra. English ou Spanish? Vocês têm que fazer isso. Mas a gente tem que gritar isso toda vez que a gente for fazer alguma magia? Não se preocupem. O- Só façam agora. Tá bom. Ele estende a mão, Eu vou ficar muito incrédulo olhando pra ele, só ele, imaginando que não é isso. ele guiou pra onde a gente tem que tirar? É, tipo, ele apontou O na expelir? lousa, tá ligado? Ele aponta pra lousa e ele tá com uma cara seriona de tipo, vocês têm que fazer isso. Tá bom. Eu estendo a mão e grito Magic! Aí eu tento expelir o que tem que expelir, mano. Ok. Antes de ir pra tu, Selene... Evelyn? O Taran ele Eu faz quero também? só tentar fazer o que ele falou sem gritar nada. Eu quero fazer um silêncio, eu quero ver se funciona, se ele tá tirando com a cara do Eu achei que eu era terrorista, Ok, né? e você, que Selene? padrão. Parece que alguém tá virando pro meu lado, E né? você, Selene? Hã? Como assim? Não falo nada. Vai logo, Selene. Você vai fazer também? Ah, eu vou, tipo, fazer uma pistolinha com a mão, mirar pro negócio e falar, tipo, Magic, só que baixinho. Daí, quando fala assim, não, tem Ah, que tem ser... que gritar, você é terrorista. Ele fala assim, ó, não, tem que ser alto. E tem que ser os 4 ao mesmo tempo. Vocês estão... Eu sincronizei a mana de vocês. O quê? Eles vão explodir se não falar ao mesmo tempo? Só não vai acontecer nada. Uhum. Ah. Selene, tenta ajudar a gente nessa. A Unity... Eu quero primeiro- fazer. De novo, Ó, a de Unity novo a que é minha reação do preta... cachorro, tá ligado? A Unity que é preta, tá ligado? Ela tá ficando com as orelhas vermelhas. Ah, Dá meu pra Deus, gritar, que cara. fofinha. Vermelho por quê? Vergonha, caralho. Vergonha, burro! Vergonha de quê? Ah, tá. Ok. Evelyn Mano, e Selene beleza, podem fazer o eu roleplay. O Turner Eu grita não também. posso Mas eu fazer- falo- eu não Eu posso falo ali fazer com a grito. Selene. Eu não Eu falo, posso fazer tipo, dou grito. uma. Ó, Calma. Opa, me perdi. eu não posso fazer o grito no roleplay porque tem gente dormindo aqui fora do quarto. Mas, imagina que eu dei um puta grito então. Ok, certo. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Evelyn, Ela fala um pouquinho mais alto, mas claramente não é um grito, mas no conceito dela isso já é um grito, porque ela não é acostumada a ai ai a falar ok. alto. Quando vocês. Imagina que vocês 4 gritaram, menos a Evelyn com vergonha, ao mesmo tempo. Tá ligado? Sincronizadinho. Passa uns 3 segundos, vocês só começam a escutar a voz dos 4 repetindo. E ele tira uma orbe. Meio com uma bola de cristal, mostrando vocês 4 gravado, gritando, junto. E ele começa a dar risada. Vocês fizeram mesmo. Nossa, cara, que cara babaca, mano. Professor, já que isso foi tão Ele- engraçado, eu posso tentar outra coisa com você que você não explicou ainda? Ele dá uma tossidinha assim, guarda ele a orbe, Eu vou continuando. voltar pro meu lugar, tipo, eu vou ignorar isso depois que ele fez isso, eu só vou pegar minhas coisas e voltar pro meu lugar. Ele que segura, calma, eu tô brincando, vem num carro, voltem aqui. Mano, o Turner e a Unity estão só, tipo assim, com uma cara de mortos, tá ligado? Tipo, ai. Saca? Tipo, tristão, mas continuando. Ok, deixando de piadinha, peço até desculpa. É porque é um pouco chato alguns alunos que apareceram antes. Bem, é simples. Ele entrega uma esfera pra vocês 4. Uma esferazinha, uma bolinha. Deixa eu pegar aqui o designer. Tá. Ele entrega ali pra vocês, né? Isso vai ajudar vocês a manipularem a mana de vocês, por assim dizer. Aqui, ó. Deixa eu mandar em imagens. Usem isso para treinar um pouquinho até formarem o círculo direito e assim você é capaz de utilizar um pouquinho de magia.
Uma pérola roxa com reflexo. E aliás, ele meio que dá um estalar de dedos. Aparece um bichinho, um macaquinho, entregando pra todo mundo essa orbezinha. Yes. É pra todo mundo fazer o mesmo teste, ok. Isso vai servir pra vocês conseguirem desbloquear o caminho de vocês e poderem saber manusear um pouquinho da mana. Ok. A gente ficar aplicando a mana nessa orbe e retirando? Vocês vão conseguir entender corretamente quando tentarem. É meio que vocês sentem. No momento que vocês injetarem a mana o que é pra fazer. Mas sim, pode levar como esse ponto. Bem? Você explicou como receber a mana, né? De outra pessoa, como injetá-la, como entender o caminho. Mas é possível roubar a mana de outra pessoa? Ou sugar ela? Ele olha assim. É possível. Então eu somente faria o inverso do que eu faço quando eu tô injetando mana em alguma coisa, né? Ele coloca a mão de você. Em você. Tô tentando fazer isso agora. Posso Brabo. tentar com o senhor? O problema é que tu não sente nada, Selene. Se ele Ele tá estiver treinando, tu até sentiria alguma coisa. Ele não sente nada. Cada um tem uma mana tipo, única. não ele tentando em mim, eu tentando fazer nele, tá ligado? Não, mas tô falando que ele meio que te encosta assim, não sente nada, ele fala assim. Cada um tem uma mana única. Eu disse que consegue, mas claro. Vai que alguém descobre. Todo ser vivo nasce com mana. Sim. E o que Teoricamente, acontece? é pra todos nascerem com mana. O que acontece se alguém nasce sem mana? Ou não tiver mana no corpo? Bem, Ele morre? existe algo chamado Ki. E o que é o quê? Eu falei que existe, não falei que eu sei o que é. Ah. Mas eu conheci um Brutamontes uma vez que ele disse que é uma energia de corpo. Ok. Bem, É possível desenhar runas em si mesmo? claro, o maluco do outro professor faz isso direto. O Navit. Então sempre que ele quiser ativar essa runa, é só ele injetar a mana nela direto. Ele não precisa desenhar mais nada, tá no corpo dele. Bem, se você fazer uma runa de fogo no seu corpo, é capaz do seu corpo queimar junto, então... É um pouquinho complicado. Runas, elas são usadas mais pra... salvar vidas, por assim dizer. Ah, último recurso. Isso. Uma runa pode ser utilizada como potencializador ou ampliador de uma magia. Por exemplo, você disse que é complicado, mas não que é impossível. Digamos que alguém tenha uma runa de fogo na mão. Ela utilizasse a magia, a mana dela sai do corpo, segue pela mão para formar a bola de fogo, passa pela runa, que amplia essa magia, e assim a magia sai mais forte. Das vezes que eu tentei, e que eu estudei e foi feito, apenas foi substituído. A runa, querendo ou não, ela tem mais potência do que a magia em si. Por que eu digo isso? Imagine que você agora, você vai aprender a conseguir injetar magia. Você tentando criar uma bola de fogo, imagina que é capaz de queimar uma flor. Tu pode utilizar uma runa de nível 1. Tu é capaz de queimar um arbusto. Então um usuário de runa sempre vai ser superior a um mago? Em certos quesitos, talvez. Mas deve lembrar que um mago de runa tem que escrever. Ele tem que desenhar. A não E ser que ele qualquer quebre erro- essas regras pra uma runa em si mesmo, né? E qualquer erro que ele cometer pode resultar na vida dele. Lembrem, a magia, uma coisa que eu recomendo que vocês lembrem no caso.
A magia é algo mágico e incrível. Algo que supera até muitas leis da física. É admirável. Mas ela é algo que pode matar vocês. Se usada de forma incorreta. Professor, Hum, o que são leis da física? ele te pega. Pega não. E te Ele joga toca no em você, tá ligado? Caralho, eu pensei que ele me pegava pelo colarinho, tá ligado? Não. Oi? Opa, vim aqui. Não, cara. Ele toca em tu começa a flutuar. Que é isso? Ele desfaz, tu escuta um som de uma bolha estourando, e tu começa a cair muito rápido no chão, mas antes de tu cair, ele faz tu flutuar de novo pra tu não cair, não se espatifar. Isso é lei. O Ceneb dá um grito. O Ceneb dá um grito muito másculo antes de cair. Ele fala assim, isso é lei da física. Ah, é tipo voar e sair do voo, Não, então. não, é Legal. coisas que realmente você não pode quebrar. É um exemplo. Se você tem magia, sempre que tu se jogar de um lugar alto, tu vai cair. Então é algo incontestável, tipo uma pedra bem dura. Não tem como quebrar. É, dá pra levar nisso. Tem mais uma pergunta. Se alguém se ferir com uma própria magia, sendo que aquela magia foi feita com a mana da pessoa e você diz que a mana é única, ela receberia menos danos? Por exemplo, alguém é atingido pela própria bola de fogo e alguém é atingido com a bola de fogo de outra pessoa. Se você constrói uma bomba e estourar ela no teu pé, o dano é menos porque tu construiu ela? Faz sentido. Mas magia, no caso, é algo mais ligado a si, né? E como você disse que a mana é, tipo... Imagina única. o seguinte. A mana em si, ela é única, mas ela é um fator tipo de A. No momento que você mudar ela, ela se torna B e C. Ela deixa de ser A. Então ela não tem mais a sua peculiaridade de, tipo, de si depois de formada em alguma coisa. Exatamente. Acontece, então, o que que eu digo? Você não consegue absorver uma magia de fogo de outra pessoa. Isso abriu um leque interessante agora, já que funciona dessa maneira. Se alguém aprendesse todos os passos necessários para uma magia, ela poderia desfazer ela. Por exemplo, eu sei exatamente como funciona uma bola de fogo. Então, quando alguém lança uma bola de fogo em mim, eu poderia desfazer aquele feitiço? Existe um feitiço pra que tu consegue evitar de ser acertado por certos ataques. Mas eu entendo o que você quer fazer. Você quer entender o conceito pra poder manipulá-lo em seu prol. Bem, talvez com muito estudo isso seja capaz. Me deixou bem empolgado ouvir isso, para poder estudar e aprender mais. E afinal, você é um dos professores que tem a chave para a biblioteca, né? Sim. Muito bem. O que nós precisamos fazer para ter acesso a ela? A sua parte, pelo menos. Bem, apenas participem de todas as aulas corretamente e depois de escolherem os seus professores, a gente julga. Eu permitirei, pelo menos da minha parte. Posso pedir um breve adianto do que virão nas próximas aulas? Por exemplo, o senhor é professor de magias em geral, não é? Correto? Sim. Então, o senhor saberia dar um pouco de dicas sobre os elementos únicos que cada um tem, coisas para se fazer com eles, esse tipo de coisa. Até mais sobre essa questão de leis da física que você falou mais cedo. Bem, questão de elementos únicos, o que você deve fazer é um pouco peculiar. Por exemplo, claro, existem elementos que são mais proficientes em algumas áreas, como fogo é melhor fazendo magia ofensiva, terra, magia defensiva, vento, magia de mobilidade, coisas do tipo. Mas não é assim que funciona tanto assim. Porque não importa o seu elemento, tu é capaz de fazer qualquer coisa. Glória a Deus, amém. Então, Glória a Deus. então já existiu pessoas com o elemento do fogo que conseguiram utilizar o fogo para proteção, por exemplo?
Ele dá uns passinhos pra trás e ele faz uma barreira de fogo em volta dele. Tipo, um bagulho, tanto você até sente o calor, tá ligado? Faz uma pressãozinha ali, ele desfaz, mas é claro. Interessante. Pode falar. Mais alguém tem alguma pergunta? Não. Ceneve balança que não. Eu quero perguntar uma coisa pra ele. Que eu pergunto até, que é... Você poderia dizer alguma coisa sobre a minha magia? Como assim? Então, é porque até agora eu não entendi. Durante o meu teste lá, eu tive um surto da minha magia. Hum? Eu tive um surto. Eu fiquei muito rápido. Hum. Ah, entendo. Você é um daqueles participantes. Talvez não tenha sido a sua magia. Mas então, o que seria? Bem, existe uma pessoa que poderia ter respondido talvez isso. O professor no qual vocês tiveram aula, o Junk. E manifestação? Eu não sei se tu falou isso em RP ou RPG. Não, é. Off. Então. Essas coisas tem que falar pra dar uma entendida em RP. Ah, não, foi mal. Como eu não sou apto nessa área, eu não conseguiria explicar, mas de forma resumida. Invocações, manifestações são coisas que também englobam alguns elementos. Poderia pedir aulas extras com o senhor em algum momento? Eu dou aulas extra pra alunos que eu vejo que tem um certo tipo de potencial do meu agrado. Poderia fazer um teste pra ver se eu faço nesse agrado do senhor? Parabenizo e respeito sua sede por conhecimento. Mas existe uma coisa muito importante chamada momento. Então, coloca o pezinho no chão e treina com a bolinha antes de tentar qualquer coisa. Bem, tem que ver também se tu vai conseguir suportar os treinos físicos, não é? Eu não sou muito bom em matemática. Oxi! Não. Ah, tá. Eu digo no fator corpo mesmo. Tu tem que Eu sempre sei, tô conseguir brincando. um treinamento pra poder se manter. Eu gostaria de conversar com o senhor pessoalmente para poder explicar algumas coisas e algumas decisões que eu tomei até agora, principalmente nessa questão de físico. Acho que o senhor entenderia meu lado. Eu já fui muito mais fraco do que você. Ele só responde com um sorriso. Bom, eu posso, tipo, com essa esfera que o senhor deu, posso tentar diferentes maneiras de injetar e puxar de volta a mana, ou se poderia causar danos a mim, por exemplo, tipo, machucar o meu próprio corpo por forçar demais ou algo assim? Apenas se você fazer com algo que... Ah, um detalhe importante. Muito bom tocar nesse assunto. Se você tentar fazer isso demais, lembre que um pouco da sua mana sempre vai vazar. Bem, no seu caso eu acho que não vai acontecer tanto, porque, né, tem duas raças que tem esse aspecto de magia. Mas, para os outros, tomem cuidado ao utilizar magia, que às vezes uma quantidade sempre vai vazar. Você querendo ou não. Claro, você pode aperfeiçoar com o tempo, mas no início isso pode acontecer bastante. Só não sobrecarreguem o corpo de vocês e não utilizem mais do que realmente vocês suportam. E isso não se aplica só em magia. Pode falar. Isso aconteceu comigo uma vez recentemente, não foi muito legal. É, uma sobrecarga de mana. Bem, agora deixa eu ver o próximo professor de vocês.
Hum... Ué. Ah, tá, entendi. É o Marlon. Certo. Quem tem alguma última pergunta? Nada. Então, eu vou mandar vocês pro. Pera, eu tenho. Quando eu me torno, bom, intangível devido a algo, que nem o senhor falou que eu posso me tornar um elemento, eu perco a consciência, a mente, alguma coisa assim? Afinal, meu corpo vai se tornar, ele faz um, entre aspas, 100% esse tal elemento. Eu Por não. exemplo, água. É interessante, mas eu ainda não saberia te responder porque eu não vi alguém com essa capacidade ainda. Ah, entendo. Nem eu atingi esse nível. Porque é algo que eu senti que comprometeria alguma coisa minha. Então você sacrifica algo em troca de outra coisa. Entendi. Pela sua Obrigado. pergunta, eu pensei em outra coisa. Você nunca viu dessa maneira, mas já existiu alguém que foi capaz de transferir a própria consciência para outra coisa, outro corpo, outra raça, ou algo assim? Um objeto? Sim. Então é possível manipulação da consciência. Caramba. Mas. Não recomendo que toque nesse assunto, nem tente. É tipo um tabu aqui na escola? Sim. Usuários de magia negra. Ah, ok. E eu toco no ombro do Ceneb e manejo a cabeça, olhando pra baixo. Você tá lá na frente. Ah, verdade. Ah, quebrou meu clima. Ah, mas seria legal, eu queria dar uma resposta, mano. Mas Ah, aí não, eu vou levar que eu vocês voltaram pra. Vocês voltaram pro lugar. pergunto pra ele de Vai. novo, tipo. Mas desculpa interromper de novo, mas é porque ainda fico meio intrigado sobre o que aconteceu comigo, porque não faz muito sentido. Sério. E, tipo assim, eu fui. Eu lembro de ter tido bastante velocidade pra salvar um amigo meu. E a minha característica é vento. Ué. Você sente uma brisa passando do seu lado, Malik. E quando você se dá conta, o professor tá do teu lado. O vento é capaz disso. Uhum. Sei. Mas pode perguntar à vontade. Literalmente essa aula é pra isso. Tudo bem. É porque eu fico incomodado de que naquela época eu não entendi isso. Você não sabia se era magia ou manifestação. Porque pela minha raça. Ah, entendo. Não é porque todos os Crior. Não significa que todos os Crior têm uma proficiência realmente com manifestação. Vocês têm facilidade de se conectar, por assim dizer. Eu sei. Eu fico triste. Mas é um pouco engraçado, porque quando a gente fala muito sobre o que eu quero muito, não fica muito baseado em Crió, na verdade, meu pensamento. E o que você quer? Eu queria finalmente liberar o tipo de coisa de Crió. Você queria manifestar. Sim. Você já não fez isso? Não, detalhe, ele olha com um olhar que geral que tava na aula do professor Junk fica. Porque lembra que o professor Junk não podia dar a aula dele? Sei. Eu vou chegar mais perto do professor, tipo, e falar um pouco mais baixo. Talvez o que eu vou perguntar agora também se encaixe como tabu, já que o que eu perguntei antes era. Mas existe manipulação de quase tudo através da mana e da magia. Alguém manipulando o próprio sangue poderia se tornar 100%? Por exemplo, uma pessoa mista entre duas raças poderia se tornar 100% apenas uma raça? Se tirasse, talvez negasse toda a outra raça sua? Mas imagine que no seu caso, ou melhor, em todos os casos, você automaticamente só tem um sangue.
Não tem 2 sangue dentro do seu corpo. É apenas um só. Mas, consequentemente, é a união de 2. Entendi. Acho que essas questões de. Essas tipo de violações do próprio corpo são um tabu por conta da igreja, né? Por conta mais do mundo também. Ninguém quer relembrar o pesadelo que aconteceu séculos atrás. Bebê? O quê? Que pesadelo. Aqui, a gente sabe o que, tipo assim. História o que dos que dois aconteceu, mundos, que foi- velho. Ah, tá. A gente tem noção de que foi um cara e pá, esse tipo de coisa, ou só não sabe o que aconteceu em geral? Não, vocês têm noção do conhecimento do geral que os demônios invadiram o mundo de vocês. Aí foi Mas, uma. mas tem conhecimento daquela pessoa ou não? Cara, é um bagulho que se distorceu muito ao longo do tempo. Então, tipo assim, todos falam que foi um demônio. Tá ligado? Que foi um Ok. demônio. Gabriel. Na sua opinião, por que os demônios invadiram aqui e causaram todo aquele alvoroço no nosso mundo? Qual foi a razão, o motivo? Não faço ideia. Nem tenho por que eu opinar nisso. A deusa da mana tá desaparecida, mas nunca foi encontrado vestígio concreto de que ela tá morta, né? Como é que eu explico isso? Eu tô real pensando agora pra explicar de uma forma melhor um fator. Cara, ok. Imagina que você tem uma carroça. Você tá dentro dessa carroça. E ela tá sendo levada por um cavalo. Se esse cavalo some, você percebe que ele sumiu. Porque a carroça parou de se mover. Sim, de fato. Mas deuses são. Pelo menos eles são imortais por envelhecimento, né? Tipo assim, eles podem viver pra sempre, desde que não sejam mortos. E se ela tivesse viva, você acha que nós sofreríamos por sobrecarga de mana? Eu acho que existem coisas nesse mundo que a gente talvez não esteja completamente entendido ainda. Por exemplo, eu imagino que existam coisas que possam suprimir os poderes ou, tipo, apagar a existência de alguém, por exemplo, né? Bem, isso é óbvio que existem poderes nesse mundo que a gente não sabe. Mas o que mais me surpreende é uma criança, uma jovenzinha do interior de 16 anos ter tanto argumento assim ou um pensamento dessa forma. Eu gosto de expandir minha mente em pensar. Eu já li muitas histórias, mas é tudo fantasia, então eu Ele tô perguntando coloca a você assim que a conhece mão de verdade. sombra. Eu recomendo tu até tomar o cuidado do jeito que você fala, que você pode ser muito facilmente ser julgada de má forma por causa desse teu jeito. Tarde demais. Os gênios no passado sempre foram incompreendidos. Mas eu vou tomar mais cuidado com a minha língua. Bem, contanto que tu não tenha falado nada pra uma tal de Rosixia, tá tudo certo. Ai, Ele vai saindo. Tarde demais. Bem. Eu não sei se tá. Ô, Gael, meu Deus, velho! Tu tá falando em RP ou FRP? É on. Tá, mas tá falando pra entender, velho. Cara, é que eu. Deixa quieto, vai. Tu tem que falar claro, mano, porque às vezes tu comenta assim, eu só vou ignorar. Eu falo assim, eu falo baixinho ali, tarde demais. Tá. Então foi pra ouvir ou não? Foi. Pra todo mundo ouvir, no caso. Peraí, vou comer aqui, tá? Já volto. Não, foi baixinho só. Baixinho. Olhando pro Ceneb. Ah, ok. Foi baixinho pro Ceneb. Pronto, agora tu falou bem. Eu tipo, concordo com a cabeça. Quem que tinha que tocar no meu ombro antes? Era o Gael? Era o Sobre Gael. o quê? Da escuridão? Fui eu. Ah, tô
Só tacou no meu ombro antes, né? Tá, eu não percebi a intenção, então só ignorei. Cara, seguinte. Ele vai indo ali. Bem, vocês vão ser teleportados pra próxima aula, então. Só espero ser teleportado. Bem, preparando ali. Até depois. Próxima aula. A gente tá levando os orbes, né? Correto? Aham, todos estão. Aqui, nesse meio tempo, eu quero ter ficado injetando e tirando a mana do orbe já de uma vez pra ficar treinando. Como vocês foram teleportados, foi insta, tu já tá no local. Deixa eu trocar a música. Tava conversando.